Meus irmãos, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso teológico. Nós estamos dando sequência aí ao Teologia Sistemática 4. Nosso curso, ele abrange aí 5 livros de Teologia Sistemática, já passamos aí o 1, 2 e 3. Estamos aplicando aí o quarto livro de Teologia Sistemática, que vai falar aí de eclesiologia e também missiologia. Já tivemos aí a primeira aula, hoje vamos para a segunda aula do nosso curso de teologia, abrangendo aí, falando aí do conteúdo aí de igreja, eclesiologia, a doutrina da igreja e missiologia. Na primeira aula aí nós falamos propriamente aí da doutrina da igreja, nós abordamos aí o tema. A segunda aula ela vai dar continuidade à doutrina da igreja. E hoje, na segunda aula aí, nós vamos entrar aí na eclesiologia, a doutrina da igreja, que é continuação da primeira aula. E nós vamos falar aí do tópico 4, que é a igreja local, né, que nós vamos abordar nessa aula aqui 3 tópicos, sendo continuidade da aula anterior. Vamos falar da igreja local, vamos falar também a igreja e o reino de Deus. Nós ainda vamos falar a igreja e os seus símbolos. Então, tanto que na lição, quem tem o livro aí, quem acompanha, vai pegar aí nessa segunda aula, o primeiro tópico aí vai ser o ponto 5, que já passamos 4 pontos, e hoje nós vamos dar continuidade no ponto 5. Mas antes de iniciar propriamente, eu gostaria de fazer o esclarecimento. Essa aula ela é aplicada presencialmente na nossa igreja, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Ferreira. Essa aula, a segunda aula, que ela foi aplicada pelo professor Nebton, pelo fato de eu ter alguns alunos que acompanham aí pelo canal no YouTube, aí eu preciso estar aplicando essa aula aqui também, para que eles acompanhem aí, que são alunos que fazem o curso também à distância, tá bom? Aqui está esclarecido aí o motivo de hoje estar gravando essa aula aqui em casa. Vamos começar nossa aula aí com o texto bíblico, Atos dos Apóstolos. Eu sempre gosto de iniciar nossas aulas com o texto bíblico. Capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Cuidais, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então aqui Paulo ele já vai estar advertindo a igreja que quando ele estava ali, esses falsos enganadores, esses falsos pregadores, esses falsos bispos, eles não reinariam, eles não se levantariam, porque ele ia contra, né? Mas após a partida dele, ia aparecer pessoas fazendo aplicações, fazendo pregações, passando um evangelho que não é o evangelho autêntico que Jesus Cristo deixou. E aí Paulo ele vai alertar a igreja aqui Paulo ele estava na sua terceira viagem missionária, e nessa viagem missionária aí, que ele foi uma viagem longa, que durou aí aproximadamente aí uns 3 anos aí, ou um pouco mais, essa viagem. E na volta, né, ele queria passar por Éfeso, mas aí ele não pôde passar por Éfeso, aí ele passou por Mileto. Só que ele tinha uma mensagem para passar os irmãos de Éfeso, e com isso ele mandou uma mensagem que queria falar com os bispos de Éfeso. E nessa mensagem aqui também a gente vai ver que poucas vezes Paulo ele pregou para cristãos. A pregação de Paulo sempre foi para gentios, sempre foi desbravando, sempre foi conquistando novos espaços para pregoar o evangelho. E com base nisso ele deixou esses esclarecimentos, ele vai deixar essas alertas para os obreiros, para os responsáveis da igreja ali de Éfeso, para que eles tomassem cuidado, né? Paulo ele despede dos presbíteros de Éfeso,
mas ele deixa aí essa alerta, que após a partida dele muitos entrariam e enganariam. A palavra de Deus nos relata também que esses formadores de filhos das trevas, eles tornam pessoas bem mais dignas do inferno do que os mesmos que o ensina. É que nem aquela fala, né, que aquele que compra o material furtado, aquele que compra o material roubado, ele é mais digno de pena, de cobrança, de ser cobrado, do que aquele que o vende. Porque o ladrão, o roubador, aquele que furta, só existe porque tem um comprador. Aquele que recebe, que compra do que rouba. Então a pena para esse é maior. E é por isso que a palavra de Deus deixa claro que aqueles que recebem esse falso evangelho, aqueles que ouvem esses falsos pregadores, se tornam mais dignos do inferno do que os que o pregam. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Nosso assunto de hoje, a doutrina da igreja, a continuação da doutrina da igreja, nosso assunto hoje é a igreja local. É bem entendido, é sabido dos irmãos, que a igreja ela é universal, né? Nós temos a igreja universal, que é a igreja que inclui aí, que abrange todos os salvos, desde Adão até a última pessoa que está sendo levada para Cristo hoje, aquela pessoa que está falecendo hoje. Então, a Igreja Universal inclui todos os lugares do planeta. Essa é a Igreja Universal. Mas nós vamos dar destaque aqui à instituição divina local, né, que é a Igreja local. Nós vamos enfatizar nesse primeiro tópico aqui. No primeiro caso, ela tem um caráter universal, que é o que eu acabei de aplicar, que engloba todo mundo, que vai desde Adão até os dias de hoje, são todos os salvos. Até os que morreram antes de Cristo, é isso mesmo, os que morreram antes de Cristo também. Eu até falei isso na aula passada, que um dos fatos também de só Cristo poderia salvar a humanidade é porque ele teria que salvar os que desceram também, que morreram antes dele, né? Antes dele vir morrer na cruz. Então o sangue de um Cristo, o sangue de um Deus, tem essa capacidade de resgatar, de salvar até aqueles que foram os profetas do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento também. Todas as épocas, não importa hoje a denominação, desde quando tenha crido na obra redentora de Cristo, então essa aí é a Igreja Universal, que vive de acordo com os fundamentos genuínos do Evangelho. Porque existem diversas divergentes aí, diversas linhas de evangelho aí que não procede de Cristo. Paulo deixa muito claro que ainda, isso é bom a gente focar nisso aqui, ainda que descesse um anjo, e aqui não está falando de espírito maligno, não, está falando de um anjo, que um anjo descesse do céu, ou seja, esse anjo descesse do céu aqui para pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu vos aplico aqui, ele seja considerado maldito, ou seja, piado e viesse aqui, vou aplicar um evangelho aqui, mas é um anjo, então não dá para acreditar. Não, ele vai dizer que seria maldito, porque o fundamento, Cristo já deixou. Essa é a razão da igreja resistir, de suportar tudo o que tem suportado no decorrer dos tempos. O segundo tem a ver, o segundo ponto, a princípio ela tem aí, o primeiro caso é o caráter universal, e o segundo aí se expressa com uma comunidade local. Então a igreja, antes dela se tornar uma igreja universal, primeiro ela é uma igreja local. Tem até uma colocação que as pessoas fazem errado, as pessoas costumam visitar outras igrejas, e quando chega lá, estou aqui conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Não é mais uma família, é uma única família. Nós somos uma única família que vai morar no céu. Não é mais uma família, é a mesma família, porém, né, numa localidade diferente da que nós vivemos. Muitas pessoas idealizam a igreja primitiva como a igreja perfeita, e nós sabemos que não é dessa forma, não é assim que acontece. Todavia você vai ver que o livro de Atos, ele vai deixar muito claro, ele vai narrar as conquistas que demonstram as coisas bacanas e as imperfeições também humanas, e as primeiras crises que ela enfrentou
logo no início, servindo, portanto, o exemplo para os dias de hoje. A igreja de Cristo sempre vai enfrentar tribulações. Afinal, se ela não passar por dificuldades, se ela não passar por tribulações, aí não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é alvo, ela é apedrejada, porque ela não é desse mundo. A igreja ela não é desse mundo. Nós somos forasteiros aqui. Então, por isso, ela não é bem-vinda no mundo. A igreja não é bem-vinda. E o interessante disso tudo é que nós sabemos que se a igreja não tivesse no mundo, hoje, a desgraça seria pior. A gente sabe que muitas coisas são poupadas hoje por causa da igreja. Muitas coisas terríveis não acontecem a mais aí por causa da igreja. Por causa da que Cristo preza pela igreja, por causa da igreja, o mundo ainda tem aí, é mais leve aí a pena, que seria bem pior se a igreja não tivesse. Uma prova para isso você vai ver em Atos capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, e você vai ver ali que a Bíblia relata que o inimigo ele vai aparecer, ele vai se manifestar, mas tem um que está impedindo que isso se manifeste. Eu não vou dizer que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode sair de lugar nenhum, que ele está em tudo quanto é lugar, né, pela sua onipresença. Mas aí Paulo ele escreve aos Tessalonicenses capítulo 2 que quando esse que for tirado, aí ele vai se manifestar. Então, ou seja, o que impede o anticristo de se manifestar hoje é a igreja do Senhor, que é verdadeira, né, e ela luta contra isso. O lado visível da igreja, uma comunidade que expressa a vivência da fé. Uma comunidade que expressa a vivência da fé. A palavra comunidade tem origem latina, cuja raiz deriva-se do termo comunhão, que melhor traduz o seu equivalente do grego koinonia. Trata-se de um vocábulo com o seguinte significado: é o lado visível da igreja que vivencia em uma forma comunitária a mesma herança apostólica e as mesmas ideias de vida. O grupo que reúne regularmente com o mesmo objetivo de adorar a Deus tem em comum as mesmas expressões de fé. Você vai ver que aquilo vai bater na tecla de ser de unânimes, né? Romanos capítulo 12, versículo 16, vai falar disso aí, de todos reunidos. Eu falo muito sobre isso, sobre essa questão aí de congregar, que a Bíblia, Atos dos Apóstolos, por exemplo mesmo, vai enfatizar muito a igreja, vai falar muito da igreja, é o início da igreja, é tanto que eu prego sobre isso, eu falo sobre isso, sobre a questão de Atos dos Apóstolos. É o único livro da Bíblia que não foi concluído pelo fato de lá se iniciar a igreja, e a igreja continua nos dias de hoje, e a igreja de Cristo ela é perfeita, ela é incorruptível. Cristo vai vir buscar uma igreja perfeita, formada de pecadores, né, arrependidos, formada de judeus, gentios. A igreja ela é formada por judeus e gentios. Então, ela, apesar de ser composta aí por seres humanos, mas a igreja de Cristo ela é perfeita. A comunidade vai falar de comunhão. Hoje nós só vivemos num contexto aí que as pessoas estão perdendo o hábito de congregar. Falo muito sobre isso, sobre a questão de eu sozinho, eu não sou igreja, eu sozinho, eu sou um templo, morada do Espírito Santo, bacana, mas Cristo não vai vir buscar templo, nós sabemos disso, ele vai vir buscar igreja. Então eu preciso ficar muito atento a essas questões, que Cristo veio para buscar, veio e morreu por uma igreja e não por templos. Isso é algo que nós temos que refletir e pensar sobre essa questão. Todos eram motivados pela mesma fé, então eles eram unânimes no mesmo sentido. Todos ali trabalhavam num só propósito. A vida em comunidade foi uma das características predominantes dos cristãos primitivos. Esse foi o foco deles. Eles eram unânimes, trabalhavam num só propósito. Uma fé solitária, sem compartilhar a vida espiritual com os outros irmãos, está distante do apostolado neotestamentário. Sem congregar não funciona, irmão.
essa questão de, eu não preciso ir à igreja para ser salvo. Falo disso também. Eu não vou à igreja para ser salvo. Eu vou à igreja porque eu sou salvo. Eu vou à igreja porque Cristo me salvou. E não vou à igreja para ser salvo. É a mesma coisa, se você for olhar, é a questão de obra e fé. Eu vou demonstrar que sou salvo trabalhando. Não preciso das obras para ser salvo, mas eu mostro que sou salvo fazendo as obras. É esse aí o conceito de Tiago, juntamente aí com Paulo. Aí hoje a gente convive na realidade de muito desigrejado e que prega aí que não precisa ir à igreja. Irmãos, Atos dos Apóstolos só fala de igreja, só fala de comunhão, do povo reunido. Você vai ver diversas vezes a igreja ali de Atos dos Apóstolos ali, trabalhando para um bem de todos. Então eles estavam sempre juntos com esse mesmo propósito. E aí vem pessoas nos dias de hoje querer pregar contra a igreja. O que Cristo veio fazer na terra? Veio salvar um povo, formar uma igreja. E quem cercava Cristo? Pessoas. O que Cristo deixou ali? Apóstolos. Para que Cristo ensinou esses apóstolos? Para ensinar os demais. E como é que era? Onde Jesus ia? Não, eu preguei aqui, agora vocês estão liberados, não preciso mais falar com vocês. Não, Cristo falava com eles, Cristo pregava na sinagoga e pessoas se ajuntavam ali para ouvir a Cristo. O crente que se submete ao senhorio de Cristo reconhece a necessidade de estar vinculado a uma igreja local bíblica. Então, é aquela questão também, né? Cristo ele só é Senhor de quem é servo. É impossível considerar Cristo o meu Senhor se eu não o obedeço, se eu não sigo as orientações que Ele deixa para nós. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade, ou seja, no amor e boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Congregação é essa que está falando de eu cultuar em casa? Não. Eu tenho que ter meu devocional, eu tenho que cultuar em casa, todo o tempo orar sem cessar, eu tenho que estar buscando a Cristo, mas não podemos deixar os nossos deveres, a nossa obrigação de congregar, como muitos têm feito. Muitas pessoas têm feito isso, e Hebreus capítulo 10, e quer usar de alguns argumentos, textos isolados, para defender o que não tem defesa. O caráter é perseverante e perseveraram. Você pode ver que eles eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Todos se sentiam comprometidos em estar juntos e partilhar das mesmas experiências espirituais. Atos capítulo 2, versículo 43 e 44. Vamos aos cultos. Quando nós saímos para ir para o culto, uma colocação errada que nós temos também, é de nós, vou lá no culto hoje buscar uma bênção. Às vezes até o pastor fala, quem é que veio aí buscar uma bênção? Só que a ideia mesmo de culto, de reunião, é prestar culto a Deus, é oferecer algo para Deus. As reuniões sempre será para oferecer, para engrandecer, para glorificar a Deus, para trazer pessoas à convenção, na presença de Deus. É evidente que no decorrer do seu trabalho, Deus vai te abençoando, Deus vai suprindo as suas necessidades, porque Deus ele é dessa forma. Mas o correto, a colocação correta de cultuar também é oferecer e não pedir, que é o que nós fazemos muito, né? Pedir. Há uma teoria em voga que não mais prioriza a frequência assídua aos cultos. Segundo essa teoria, o que importa é a comunhão com Deus, né? Aqueles pessoal que utiliza do capítulo lá de Samuel, né? A referência de Samuel, quando vai falar que Deus não olha ali para a aparência, mas Deus quer o coração. É mais ou menos isso aqui, né? Então, o que importa é a comunhão. Sim, a comunhão com os outros. Você pode ter aqui que a colocação aqui, o pessoal hoje, a teoria que voga hoje não é priorizar a frequência assídua aos cultos.
segundo essa teoria, o que importa é a comunhão com Deus. Não, o que importa é a forma que eu estou com Deus, a minha comunhão com Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque João ele escreve, né? Se eu falo que eu amo a Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso. Como é que eu vou amar a Deus a quem não vejo, sendo que eu vou falar que eu amo a Deus que eu não vejo e não amo a pessoa que eu vejo? Então, por incrível que pareça, essa comunhão aqui primeiro tem que ser vertical, horizontal, perdão. Essa comunhão primeira aqui ela tem que ser horizontal, sabia? Primeiro eu tenho que amar quem está perto de mim. A maior prova de que eu sirvo e que eu amo a Deus é amando quem está próximo a mim. Essa é a maior prova de amar a Deus. Quando perguntam para você qual é a maior prova de amar que a pessoa pode ter dizendo que ama a Deus, é quando você ama o seu próximo. Lembra capítulo 7 de Mateus, versículo 12? O que você quer que as pessoas façam por você, faça você antes por elas. Então, a questão não é a comunhão com Deus, a questão é a comunhão com o próximo. Se eu tenho comunhão com o próximo, nisso eu mostro que realmente eu tenho comunhão com Deus. E é bom enfatizar isso também, que essa comunhão com o próximo não é concordar com erros, não é concordar com o pecado, não é aceitar o pecado. É pelo contrário, é condenar o pecado, é rejeitar o pecado. Mas é amar pessoas e não objetos. Perseverar ali, vivendo em comunhão com seus irmãos. Capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia é muito enfática na questão de comunhão. No céu, quando Cristo quando Cristo arrebatar a igreja, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai levar uma igreja, milhares e milhares de pessoas para o céu. Gente, está falando de comunhão. A oração do Pai Nosso, você vai ver, tanto na terra como no céu. Então, da forma que você age aqui, é para continuar no céu. E se a gente é uma pessoa brigona? Se não tem comunhão, acha que Deus vai levar para o céu para chegar lá e falar assim, eu estava ali na árvore da vida ali, e o irmão fulano falou um negócio ali que eu não gostei. E eu passei ali nas margens do rio da vida ali, e já tinha um irmão ali fazendo bagunça ali, eu já não gostei daquilo também. Não existe isso no céu, irmãos, não tem isso. O céu é lugar de delícias, de alegria, de prazer. Deus não quer problema no céu. Ele não vai levar pessoas problemáticas, pessoas que não têm comunhão, pessoas que não sabem conviver com o próximo. Paulo escreve que nós devemos suportar, tem coisas que eu vou ter que suportar em amor. Então, está muito complicado hoje a ideia que as pessoas estão tendo de igreja, o caminho que estão levando não tem coerência com a Bíblia, se você for olhar no fundo. Essa vivência em comunidade está todavia baseada em alguns fundamentos pétreos, ou seja, a base aí é forte, ela é imutável. Que fundamento pétreos é esse? É que é uma base sólida, ela não muda, é uma coisa firme. O evangelho é uma coisa firme. E que doutrina é essa? Essa doutrina é a doutrina muito utilizada aí como a doutrina apostólica, só que a doutrina não é dos apóstolos. Essa doutrina ela é de Cristo, não é uma doutrina apostólica. O termo doutrina apostólica não é que é dos apóstolos. Não foi os apóstolos que criou essa doutrina, não foi os apóstolos que inventou essa doutrina. Foi o próprio Cristo que deu a doutrina para eles. Então, ela é o que sustenta a nossa fé, a fé dos salvos, esse fundamento pétreos, essa base de pedra que é a doutrina de Cristo Jesus. Outro fundamento é a comunhão em si mesmo, simbolizada a partir do pão, que no decorrer da lição aqui a gente vai falando sobre isso. Então, comunhão, partir do pão. A igreja primitiva, ela tinha muito isso, mas no decorrer da lição aqui a gente vai tratando desse assunto. Uma coisa muito comum também, ou seja, muito comum não, prioritária, se você for olhar a igreja de Atos dos Apóstolos, a vida de oração.
No entanto, orar é uma necessidade tão elementar na vida cristã, em comunidade, quanto a alimentar todos os dias. O livro de Atos dos Apóstolos, praticamente todos os capítulos vai falar de oração. Praticamente, o que trata em Atos dos Apóstolos é oração e ensino. Pregação da palavra, oração e ensino. Então, essa é a questão, essa é a base. Porque é bem interessante colocar a parte de ensino também, porque eu não posso viver só de um, né? Eu tenho que viver de oração e tenho que viver de ensino, de aprendizado, de dedicação à palavra. Então, é um conjunto aí de oração, estudo da palavra e jejum. Billy Graham, ele afirmou que o êxito que qualquer projeto na área eclesiástica depende basicamente de três coisas, que é oração primeiro, e oração segundo, e oração terceiro. É o primordial aí para você ter uma vida de sucesso aí eclesiástico. Então, Billy Graham, para quem não conhece, ele foi um dos maiores evangelistas que já existiu nessa terra, né? Eu estou para dizer para vocês aí que depois aí de Jesus Cristo, depois de Paulo, né, depois dos apóstolos aí, eu acho que não apareceu um igual o Billy Graham. Uma comunidade que expressa a comunhão cristã. Comunhão é muito mais do que companheirismo, tá, pessoal? A gente tem que ficar muito claro. Essa comunhão e essa koinonia, ela tem um sentido aí muito mais profundo. Realiza com o progresso espiritual material de seu irmão. Ou seja, literalmente é se alegrar, se entusiasmar, se vibrar, se realizar com o crescimento do irmão, do meu próximo. Eu me alegrar, eu contentar com o desenvolvimento, com o crescimento da pessoa próxima a mim. Mas quem tem comunhão com o seu irmão também chora e sofre com ele. É se alegrar com os que se alegra e chorar com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chora com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Tem aí uma orientação aí de Glenn Wagner, ele usando aí de um termo de metáfora aí, da ovelha do pastor. Ele poderia ter escolhido uma série de outras metáforas para descrever os líderes do seu povo. General, sargento, rei, senhor, feudal, diretor, profeta, patriarca, mas não fez. Ele escolheu o pastor de ovelha, a vocação humana que mais se aproxima com o seu próprio caráter e a sua maneira de se relacionar com o seu povo. Bem interessante a colocação. Todavia, tal prática relacional só será possível no seio da vida da comunidade e não distante dela. Os crentes primitivos estavam juntos e conheciam e se ajudavam mutuamente. Atos capítulo 2, versículo 44. Então, uma coisa muito interessante aqui, que eles não era uma coisa que eles não eram pegados ao materialismo. Não é uma coisa que precisa trazer para os dias de hoje, irmãos. Não é que você precisa vender suas coisas para... Não, vou vender tudo que eu tenho aqui e vou doar para a igreja, não sei o que. Não é isso que o texto aqui quer nos mostrar. Quer mostrar que o povo não era apegado às coisas materiais. Para ele, o bem-estar dos irmãos era muito mais importante do que as suas riquezas. Então é isso que nós temos que trazer para os nossos dias de hoje, é isso que nós temos que viver nos dias de hoje, é não se apegar ao materialismo, porque isso acaba nos afastando da igreja, nos afastando de Deus. Esse compromisso de koinonia era de tal ordem que se dispunha a vender as propriedades e colocar os recursos aos pés dos apóstolos para assistência social. Atos capítulo 2. Então, como eu acabei de dizer, não é que você tem que vender suas coisas, que você tem que desfazer suas coisas, não. Mas é que você tem que ver a necessidade e se compadecer. Também não é fazer porque,
tá falando para fazer aqui, eu vou fazer por causa disso. Não, mas é algo que tem que estar em nós, é algo que tem que ser do salvo. A pessoa salva, ela tem que se compadecer, ela tem que sentir a dor do que está chorando, juntamente. Tem pessoas que com ideias equivocadas também utilizam desse texto, por isso que muitos utilizam da Bíblia para fazer aplicações malignas até. Pessoas que utilizam desse texto aqui para defender aí o socialismo, né? Uma coisa aí que nós vemos aí, uma ideia que tem destruído muitos países, a questão do socialismo. Eles querem utilizar, eles não gostam de Bíblia, eles não gostam de Jesus, eles não gostam da igreja e acabam utilizando isso aqui para enganar. Vamos dizer que, ó, olha aqui, vocês viram uma ação do socialismo aqui, que todo mundo dividiu o que tinha. Mas só que essas pessoas que pregam isso, essas pessoas que falam utilizam partes bíblicas para falar de socialismo, elas, como eu já disse, elas não gostam de crentes, não gostam de Cristo, não suportam o crente. Elas querem fazer isso para enganar, mas são pessoas poderosas, são pessoas riquíssimas, que não vende o que tem, não divide com os pobres e quer invadir terras, quer invadir propriedades alheias para doar, no caso deles, para que os outros tomem, fica ali uma temporada e depois vende ou abandona. É uma coisa sem coerência, que nós devemos tomar muito cuidado nos dias que vivemos. Nós devemos tomar muito cuidado que quem utiliza de parte bíblica para fazer aplicações contraditórias, aplicações que não tem coerência com a Bíblia, nós devemos ficar de olho e repreender sobre esses falsos, esses enganadores que nem a Cristo eles conhecem. Uma comunidade relevante no mundo. O que mais chama atenção na comunidade dos crentes primitivos é que eles caíam na graça de todo o povo. Não, e olha, uma coisa muito interessante, que eles evangelizavam, eles pregavam, só que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Uma coisa muito que deve se levar muito em conta, eles não tinham aí o exemplar da Bíblia da forma que nós temos, que você carrega aí no seu aparelho várias Bíblias. Então eles não tinham essa facilidade que nós temos. E eles caíam na graça do povo. É porque eles concordavam com o que o mundo fazia? Não. É porque o mundo via mudança neles e as coisas em volta eram transformadas, as pessoas em volta eram transformadas, e aí eles caíam na graça do povo. Eles produziam impacto na sociedade. O que eles faziam parecia agradável às pessoas que olhavam para eles. Como, olha, realmente a gente vê que há mudança. Então o evangelho era eles. A vida deles era o evangelho. Eles demonstravam o evangelho na prática. Porque eles não tinham ali uma Bíblia tão completa como nós temos hoje. E aí eles tinham que viver da maneira que Cristo requer de nós verdadeiramente. E nisso eles caíam na graça do povo. Eles se dispunham a estar junto todos os dias, partilhando experiências e vida cristã. Então era uma coisa que fortalecia muito a igreja nessa época, era a comunhão, era a convivência cotidiana, né? O compromisso da igreja primitiva gerava a prática, ou seja, aquele desejo de estar junto ali, tornava o evangelho, trazia o evangelho na prática. Não ficava apenas em discurso ou palavras bonitas, eles viviam. O que ensinavam era demonstrado pelo exemplo. A cidade de Jerusalém foi literalmente revolucionada, Atos capítulo 4. Então aí eles eram muito enfáticos, entretanto, a importância de falar em salvação, de evangelizar, missões, orar, de mostrar o amor, de lutar aí contra o egoísmo, de ajudar os necessitados. Então eles foram muito felizes nessas práticas. Uma comunidade relevante nos resultados. A prática tornava muito comum em Jerusalém relevante aos resultados. Ou seja, o que eles faziam dava muito resultado. A nova mensagem trazida pelo Evangelho fazia sentido na vida dos ouvintes.
havia mudança literalmente. Em pouco tempo a cidade de Jerusalém foi alcançada. Lembra que eu falei na aula passada que Deus tinha orientado, Jesus Cristo tinha orientado ao ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que aí chegou o momento que eles não quiseram sair. O que houve? Houve perseguição. Quem mandou a perseguição? Cristo, porque era para eles ficar até ser revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder e não queriam sair. Aí depois veio a perseguição e aí eles saíram fazendo o que era para ser feito. Todos os dias havia genuínas convenções. Que bacana, né, irmãos? Então havia transformações todos os dias. Havia transformações, havia vida se rendendo, porque de fato o evangelho que eles pregavam era o próprio Cristo manifesto ali neles. O tópico 6, a igreja e o reino de Deus. Existem também diversas ideias, ou umas ideias aí até equivocadas quando se trata do reino de Deus. E a gente vai fazer algumas colocações aqui, e para tentar esclarecer um pouco isso aí também para vocês. O papel da igreja no mundo em relação ao reino de Deus é esse. Essa questão do reino de Deus, ele tem um tema meio restrito nos livros acadêmicos, não são uma coisa muito falada, não é uma coisa muito assim clara. Então, às vezes, por isso que há aí colocações que não confere, que não é propriamente o que a Bíblia refere, né? A questão do reino, nós sabemos que nós vivemos o Evangelho da Graça, nós pregamos o Evangelho da Graça, mas a igreja que hoje é constituída, ela contribui para o Evangelho do Reino. Mas como assim, Isaú? Ficou um nó agora na minha cabeça. Então eu explico. Nós vivemos o Evangelho da Graça, nós pregamos o Evangelho da Graça. Nós não pregamos o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino será um Evangelho milenar, será um reino onde literalmente Cristo vai ter não que ele não tenha o controle absoluto, mas ali literalmente ali como era no passado. Lembra que era um governo teocrático, literalmente governado por Deus. Até que lá nos Juízes, lá nos livros de Samuel, você vai ver que saindo ali dos juízes, entra ali o pessoal pede reis, né? E Deus falou assim, o povo está me rejeitando. Então, esse evangelho do reino será um evangelho quando literalmente será governado aí pelo próprio Deus. Os evangelhos sinóticos são extremamente enfáticos ao determinar boas novas trazidas por Cristo como o anúncio da chegada do reino de Deus. Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 18. Para quem não sabe, os sinóticos os 3 evangelhos que são muito parecidos, né? Que são, como eu acabei de dizer para você, que é Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos sinóticos. João já é um pouco mais diferente. Alguns teólogos distinguem a expressão em reino dos céus, que é mencionada 34 vezes aí em Mateus, o reino de Deus vinculado à primeira ao futuro estabelecido no reino milenar. No entanto, uma exegese correta há de se considerar ambas as sinônimas, pelo menos por 2 razões. Como eu acabei de dizer para vocês, o evangelho do reino ele tem a ver com o futuro mesmo, como algo milenar. Mas aqui o livro aqui, ele expõe também aqui uma outra visão, que nós já estamos vivendo assim o domínio, nós já estamos reinando com Deus, né? Mas o foco mesmo do evangelho do reino, ele será um evangelho no futuro. Em diversos casos, o reino dos céus aparece em Mateus com a ideia de algo já presente na história, e não apenas no sentido escatológico, ou seja, no futuro. Mateus capítulo 4. Pode ser, e essa colocação é válida, mas o reino de Deus literalmente trata do futuro, né? O evangelho do reino, ele vai tratar aí das questões futuras, porque
é que, como aquele versículo que vocês conhecem, quando o evangelho for pregado em todo o reino, aí será o fim, aí virá o fim. Então, a gente sabe que o evangelho, a volta de Cristo, o arrebatamento, ele não depende, ele não está preso ao evangelho ser pregado a todas as pessoas. Porque eu não posso ir por esse caminho, porque senão uma pessoa que fala assim, não, vou atrasar aqui a volta de Cristo, aqui o arrebatamento. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um grupo de pessoas, vou isolar eles numa ilha e não vou deixar eles nunca saber o evangelho. Enquanto eles não souberem do evangelho, aí Cristo não vem. Não seria mais ou menos isso aí? É claro que eu estou sendo aqui um pouco exagerado, mas é essa a realidade. Então, a volta de Cristo, o arrebatamento, não depende do evangelho ser pregado a todas as pessoas. Qualquer hora ele pode voltar. O evangelho do reino será pregado a todos. Todos vão ouvir. Aí sim, aí conclui. Mas ainda o evangelho que nós vivemos, que é o da graça, ele não depende, a volta de Cristo não depende aí do evangelho ser pregado a todo mundo, a todas as pessoas que vivem na terra. Será o tempo no qual se cumprirá a profecia de Daniel, em que os reinos deste mundo serão destruídos e o mal aniquilado. Restabelecer-se-á a comunhão perfeita com Deus, e o Senhor reinará com justiça para sempre, incluso aí o período milenar. Daniel capítulo 7. É evidente que todo o tempo Deus ele reina com justiça, mas aqui será aquele reinado literalmente teocrático. Será o domínio teocrático aí de Deus sobre a humanidade. Israel não soube interpretar as profecias bíblicas acerca do reino. Eu já falei muito sobre isso também. A literatura libertasse a nação da opressão política. Eles esperavam Cristo. Por isso que muitos israelitas, muitos judeus, não aceitam a Cristo, não vê Cristo como o Salvador, porque eles esperavam um guerreiro que viesse lutar naquele momento. E a gente já viu isso, que não é dessa forma que aconteceu. As profecias, Isaías profetizou, Zacarias profetizou, Zacarias mesmo vai dizer, vem aí o nosso rei humilde montado num jumentinho, né? E aí em sequência vai falar que destruirá, que livrará, que resgatará a nação, o povo de Israel. Então, ou seja, de um versículo para o outro tem muita diferença. De um versículo para o outro ali muda completamente ali a postura, porque no primeiro ali Zacarias vai falar que ele vem humilde, montado num jumentinho. Só que aí no outro versículo, aí Zacarias já vai afirmar que ele destruirá os inimigos, que ele resgatará o seu povo. Então por isso que eles não compreendiam, que eles esperavam uma coisa imediata. E as profecias de Deus, as coisas de Deus, é tudo no seu tempo. Tudo ali de acordo ali no momento certo, né? Com a rejeição a razão pela qual ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos. Então é a colocação que eu fiz agora. O porquê que os israelitas, porquê que os judeus rejeitaram, é o fato de que eles esperavam uma libertação de uma hora para outra. Ou seja, ele nos resgatou de uma hora para outra, do pecado, nos comprou, nos resgatou. Porém, o fato dele destruir os seus inimigos, destruir os opressores do povo de Deus, esse aí fato ainda não aconteceu literal, que acontecerá. Com a rejeição de Jesus pelos judeus, a implantação do reino na terra tornou necessária a existência da igreja para que a soberania divina mediante o ministério de Cristo confrontasse, né, ou seja, ele veio, resgatou, só que a volta dele ali para destruir os inimigos ainda não aconteceu. Mas uma garantia de que isso vai acontecer, ele deixou a igreja. Ele deixou a sua igreja como garantia aqui, pessoal. Essa igreja aqui é a garantia que eu vou voltar aqui e vou destruir aqui
os perseguidores da igreja, os perseguidores. Eu vou libertar o meu povo, a minha nação, e nesse momento aí do resgate da igreja, então literalmente isso vai acontecer o que os judeus esperam. A igreja não é senão o resultado da vinda do reino de Deus. A igreja, ela trabalha, ela coopera para o reino de Deus. A igreja, portanto, não é o reino de Deus em sua plenitude, porém a sua expressão entre os homens, ou seja, ela não é o reino de Deus, mas ela já é o trabalho para que isso aconteça. Como igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o reino de Deus. Viu o que eu acabei de colocar para vocês? Cristo veio, e como garantia que ele vai vir para destruir, para resgatar, para tirar a igreja do meio do povo e para destruir os inimigos, ele deixou a igreja de garantia. Falou, isso aqui é a minha garantia que eu volto. A igreja, ela não mas proclama, ela a si mesma, ela não é o reino, mas ela proclama, ela trabalha para o reino. Da mesma forma que hoje nós pregamos o que? Nós falamos de quê? De Jesus. Da mesma forma, Cristo esteve na terra e ele não falava de si mesmo, ele falava do Pai. Ele sempre apontava para o Pai. Eu sou a porta, e sem mim, quem não passar por essa porta não tem acesso aí a Deus. Então Cristo falava, assim como a igreja fala do reino, assim como a igreja fala de Cristo Jesus. A igreja não é o fim, mas ela introduz aí a pessoa, a trazer, a resgatar pessoas aí que estão aí aprofundadas aí nas garras do inimigo. Então o trabalho, a igreja ela tem esse trabalho de lutar contra o mal. A mesma instrumentalidade que operou em Jesus durante o seu ministério terreno está presente na vida da igreja para que os milagres se realizem, as boas novas cheguem aos confins da terra e ela possa confrontar o orgulho, a falsidade, o egoísmo, o desânimo, aqueles que estão desanimados pelo reino das trevas. Então, a mesma instrumentalidade, o mesmo sentimento que houve em Cristo quando esteve na terra, tem esse sentimento, tem essa instrumentalidade, tem esse poder, essa capacidade de fazer as obras que Cristo fez. A mensagem do reino de Deus. O mestre condenou a forma dura e radical, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechai aos homens o reino dos céus, nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus capítulo 23. Um conteúdo ético e na mensagem do reino de Deus, ele transparece principalmente no Sermão da Montanha, que segundo eruditos contém toda a essência e doutrina de Cristo. Então, quer saber sobre o reino de Deus? É só estudar o Sermão do Monte ali no início dos evangelhos, ali no início de Mateus. Um conteúdo bem enfático aí sobre o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como um semeador e assim sucessivamente. A esfera do reino de Deus, através da igreja, faz caminhar em busca da perfeição como faziam os apóstolos. Então, ou seja, a busca pelo reino de Deus faz a igreja trabalhar no sentido de melhoria. Igreja e seus símbolos. Isso aqui é muito interessante, que vai falar de tipos também, né? Só que nós não vamos entrar muito nessa questão aí dos tipos. Eu só quero falar de alguns símbolos, que a Bíblia é repleta de figuras de linguagem. Você vai ver muito isso lá em hermenêutica e homilética, um assunto muito interessante, principalmente para pregadores, ensinadores. É um assunto que você deve consultar. Já tem essas aulas aí na nossa playlist, procura aí, estuda essas aulas aí, que vai somar muito no seu ministério aí de líder, de professor, de pregador da palavra de Deus. Então a igreja e seus símbolos, são várias as metáforas para ilustrar a natureza da igreja, né? Lembrando que a metáfora é uma figura de linguagem que aplica aí uma comparação, né?
e Cristo vai usar muito disso. Esse é um recurso de linguagem que traz à luz o nosso entendimento e ajuda a apreensão dos conceitos expostos. O simbolismo é uma das riquezas da literatura bíblica, como as descritas no Evangelho de João. Ali João tem muitas aplicações de símbolos. Ali, entre outras figuras de linguagem, o Senhor é apresentado como o Cordeiro, né? Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João você vai ver isso aí, ó, que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A porta de entrada ao pecador arrependido à dimensão da fé cristã. Eu sou o bom pastor, ele vai dizer, né? E ele vai dizer também, eu sou a videira verdadeira. Isso tudo é a metáfora que ele utilizando aqui, uma forma de comparar a objetos. Entre metáforas que tratam a igreja, há 3 que melhor contextualizam a visão atual da sua missão terrena: a noiva, templo e corpo. A igreja como noiva de Cristo. É sabido dos irmãos que a igreja é a noiva de Cristo. É por isso que um dos piores pecados que se possa cometer é o adultério. E qual é esse adultério, Esaú? É quando a pessoa deixa de adorar a Deus e vai servir a outros deuses. Isso é prostituição. O principal foco da prostituição colocado aqui é quando a igreja deixa de servir a Cristo, quando a igreja abandona a Cristo para se atentar a outras coisas, dá importância a outras coisas e roubando aí a adoração, a atenção que deveria ser principalmente a Cristo e voltando ela para outras coisas. Essa primeira alusão remete à importância que as escrituras dão ao matrimônio como instituição divina. Uma das coisas mais importantes nessa terra que existe é o casamento. Por isso que Deus vai comparar sua igreja como a noiva. Ele compara o relacionamento entre Cristo e a igreja, Efésios capítulo 5, 24. É primordial na igreja fortalecer o casamento. Isso porque há uma ação em curso orquestrada pelo maligno para desgastá-lo. Você, em primeiro lugar, é o que ele mais utiliza aí para lutar, para tirar, para abalar literalmente aí a família. O que eles utilizam é a família como o ataque principal hoje do inimigo contra a igreja. Ele vai mexer na família, porque desestruturando a família ele vai abalar o trabalho, no estudo, na igreja. Aí Paulo orienta, né, que se a pessoa não tem domínio, não tem controle sobre a sua casa, então ele não tem capacidade para trabalhar na casa de Deus. Então, por isso que sempre o foco do diabo, sempre o foco do inimigo vai ser destruir família, porque é uma das instituições mais elevadas, mais enfatizada por Deus na terra, é a família. Assim, a relação de Cristo com sua noiva, o amor que ele lhe devota é tal. Então, essa é a primeira, a igreja como noiva de Cristo. A segunda é a igreja como templo de Deus. Um edifício que se ergue sobre as rigorosas normas da engenharia, bem ajustado, ou seja, que o engenheiro é o próprio Deus, que normatiza e aplica detalhes técnicos da obra e que ele mesmo projetou, ele mesmo trabalhou aí como o engenheiro desse tempo. A igreja foi projetada como lugar de habitação de Deus, Trino, que mediante o Espírito Santo envolve-se em toda a sua peregrinação histórica. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo projetou isso aí para nossas vidas. Então, uma das outras comparações seria aí o templo.
Deus é aquele que durante o dia acompanhava Israel através de uma nuvem durante a noite e fazia durante o dia, e durante a noite ele trazia uma coluna de fogo ali para aquecer o povo, ou seja, sempre cuidando ali do seu povo. Deus deve receber destaque no culto e ser o centro das atenções. O que a gente vê hoje, como falando ainda de templo, o que a gente vê muito hoje, as pessoas fazendo cultos antropocêntricos, cultos voltados, cultos centralizados no homem, onde fortalece o ego do homem, onde exalta o homem e literalmente deixa Deus de lado, acaba esquecendo o mais importante, que seria o centro das atenções, que seria Cristo. A igreja como o corpo de Cristo, é evidente que vocês já sabem que a igreja é como um corpo e Cristo é a cabeça, isso é muito claro também. Nós vamos ver isso em diversas passagens bíblicas. A igreja de Cristo como corpo, e esse simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos e muitos membros. Se você for olhar aí para o corpo humano, nós temos diversos membros, porém todos têm uma finalidade. São diferentes, mas todos têm uma finalidade. Todos trabalham de uma forma aí, todos têm uma forma orgânica e harmônica, interligados. Tudo está ligado. Uma coisa está ligada à outra. Você pode ver que não podemos viver sem nenhuma dessas partes. Ninguém trabalha em favor de si, ou seja, um órgão ou um membro, um corpo saudável, está relacionado com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida. Acima está a cabeça, o cérebro, ou seja, o domínio. Nada trabalha por si só, tudo trabalha em prol de um todo. Então, se eu vou cuidar da minha saúde, é para o bem-estar do corpo todo. Então, quem direciona, quem comanda, quem dá a orientação é o cérebro, é a cabeça. E quem é a cabeça? Deus. Então a igreja está ligada a Cristo. Assim são as igrejas, assim é a igreja. Se um membro fora do corpo, não precisa nem falar o que acontece, né? Ele automaticamente apodrece e não tem serventia, dá bicho. Então não pode, tem que estar ligado, tem que circular o sangue, tem que ter comando do cérebro para que esteja vivo. Interligados em favor do crescimento saudável e fortalecimento da igreja, tendo Cristo como cabeça da liderança. Efésios capítulo 1, 22 a 23. Sem nenhum exagero, a igreja atual precisa ser mais corpo e menos indivíduo. Então, nós vivemos em tempos que a igreja não está tendo muita aquela questão de comunhão, de ser corpo, de estar unido, de estar junto. Muitos crentes, por não entenderem corretamente esse princípio, sentem-se inúteis e não se envolvem no serviço cristão. Então todos têm suas utilidades, todos podem fazer algo para Cristo, todos podem somar, porque todos fazem parte do corpo, todos fazem parte desse corpo que uma das comparações, uma das metáforas utilizadas por Cristo Jesus, que nós vemos aí no início, que é a igreja como noiva de Cristo. Nós vimos aqui como igreja como templo de Deus e igreja como corpo de Cristo. Como a noiva de Cristo, a igreja tem o Senhor como fonte de sua pureza espiritual. Como o templo de Deus, ela é o lugar santo da habitação dele na terra e tem o compromisso de permanentemente adorá-lo. Como corpo de Cristo, bem ajustado, cada membro cumpre com alegria a sua responsabilidade em benefício do corpo. Assim, a igreja vive plena espiritualidade no mundo. Então, não existe um membro fora do corpo. Não dá para ir morar no céu e não fazer parte da igreja.
não dá para ser morada do Espírito Santo e não ser templo, porque não é todos que é templo também, né? A gente tem que entender que é todos aqueles que fazem, que amam e que cumprem a vontade do Pai Eterno através do Espírito Santo usado e cheio por Jesus Cristo. Nossa aula chegou ao fim. Na nossa próxima aula nós estaremos dando continuidade à eclesiologia, a doutrina da igreja, ainda também continuação, e aí inicia assim do ponto 8, né, que hoje nós concluímos aí o ponto 7 aí, o tópico 7, e aí estará dando continuidade aí no tópico 8, eclesiologia, aí posterior já entra aí a missiologia, as duas últimas aulas. Deus abençoe cada um de vocês que assistiu, que estão acompanhando o nosso curso. Comenta aí, deixa aí seu comentário. Tem pergunta para fazer? Pergunta aí. Tem as nossas redes sociais aí também. Nos siga lá nas redes sociais para mais informação. Quiser entrar em contato conosco através das redes sociais aí você nos encontra. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.